No episódio passado eu te fiz uma pergunta. Será que mesmo que você esteja ventilando super bem, ou seja, o oxigênio esteja chegando lá no seu pulmão, existe alguma condição em que esse oxigênio não consegue chegar nas suas células? E o que é que isso tem a ver com anemia? É isso que você vai descobrir hoje. Quando a gente pensa em anemia, a gente lembra logo de falta de ferro. Isso porque a gente ouviu desde muito cedo com os nossos pais ou avós que quando alguém está anêmico é porque está comendo pouco ferro. Isso não está inteiramente errado e nem inteiramente certo. A anemia, na verdade, é uma baixa de hemoglobina no nosso sangue. Agora, o que é hemoglobina? O que é que essa hemoglobina faz? Vamos ver ali? Então vamos entender o que a hemoglobina é e o que é que ela faz. Então, mais uma vez, você, essa criaturazinha esbelta e magnífica aqui no cantinho. E mais uma vez você tem 2 pulmões. Graças a Deus. Certo? E mais uma vez existe um cachinho aqui, ó, no final do seu pulmão. E cada bolinha, cada sáculozinho desse aqui no final, ele é chamado de alvéolo, como a gente falou no episódio passado. Certo? Aqui é a porção terminal do seu pulmão e é onde o oxigênio vai fazer a troca com o seu sangue. Aqui está o seu vaso sanguíneo e dentro dele vai aparecer um componente novo que a gente não falou ainda, que é a hemácia. Dentro da hemácia, a gente vai ter um monte de hemoglobina, que é o assunto de hoje. O que é a hemoglobina? A hemoglobina são 4 cadeias de proteínas, todas enroladas, formando assim essa forma mais ou menos. E aqui dentro delas, você vai ter um composto M, e cada M desse vai ter um ferro, certo? Então isso aqui é como se fosse um ferro. Cada hemoglobina tem 4 ferros, cada hemácia tem um monte de hemoglobina. Qual é a função do ferro? O ferro vai fazer a ligação com as moléculas de oxigênio. Então, muito bem. Aqui está o seu alvéolo. O oxigênio está chegando aqui no seu pulmão e vai passar para o seu sangue. Agora que você tem um oxigênio dentro do seu sangue, ele vai entrar na sua hemácia e vai se prender à sua hemoglobina. Mais especificamente nas moléculas de ferro. Essa hemoglobina é responsável por deixar o seu sangue vermelhinho. Ela fica com um aspecto mais vermelho vivo quando está ligado com o oxigênio e ela fica mais azulada, mais escura quando está ligada com o gás carbônico. É por isso que o sangue que passa pela veia, o sangue venoso, que é rico em gás carbônico, ele é mais azulado, porque ao invés de ter oxigênio, ele tem gás carbônico ligado na hemoglobina. Muito bem, a sua hemácia vai viajar pelos seus vasos até chegar aos seus tecidos. Vamos dizer que isso aqui seja um músculo da coxa, certo? Um músculo estriado da coxa. Aqui dentro a gente vai ter uma célula. Como a gente já falou no outro vídeo, a célula precisa de oxigênio para poder funcionar. E quem está passando ali perto dela é um capilar sanguíneo ali, é um vasozinho sanguíneo. Nesse momento a célula está trabalhando e por isso está produzindo gás carbônico, ou seja, CO2. Então a hemácia está passando por aqui, rica de oxigênio, no ambiente onde tem muito gás carbônico e pouco oxigênio. É o que a gente chama de baixa pressão de oxigênio. Nesse momento, o oxigênio vai se desprender da hemoglobina e vai entrar aqui na nossa célula para produzir energia. E aí é nesse momento em que o gás carbônico toma lugar do oxigênio na hemácia e parte de volta para os pulmões para que a gente possa eliminar. Para representar isso, está chegando uma hemácia aqui cheia de gás carbônico. Como esse ambiente está rico em oxigênio e pobre em gás carbônico, esse gás carbônico vai sair da hemácia e vai voltar para o alvéolo pulmonar, onde você pode jogar fora todo o gás carbônico na sua ventilação. Então, recapitulando, o ar chega aos seus pulmões
rico em oxigênio. O oxigênio encontra uma hemácia por aqui que tem hemoglobina dentro, e essa hemoglobina possui moléculas de ferro que se ligam ao oxigênio. Após ligar ao oxigênio, a hemácia vai seguir o seu caminho por toda a circulação e vai encontrar alguma célula que esteja trabalhando, produzindo energia e precisando de oxigênio. Nesse ambiente vai estar rico de CO2, gás carbônico, e isso vai fazer com que o oxigênio se solte da hemoglobina, saia da hemácia e entre na célula. O gás carbônico então toma o lugar do oxigênio, enche a hemácia de gás carbônico e volta para os pulmões, onde pode ser eliminado através da sua ventilação. Então, como a gente viu no episódio anterior, nosso corpo necessita de oxigênio para todas as atividades, desde as mais basais como produção de hormônio, crescimento de cabelo, digestão, até mesmo aquelas atividades de mais intensidade como corridas, exercícios de resistência. Então, como você viu aí, a hemoglobina ela tem a função de levar o oxigênio dos pulmões para o sangue e para os tecidos. Se você está com baixa nessa hemoglobina, você não consegue fazer essa entrega, mesmo que exista muito oxigênio no seu pulmão. Então, como você deve ter percebido, se faltar ferro na sua alimentação, você não vai ter como formar a hemoglobina da forma correta, com o ferro ligado a ela, e não vai ter como fazer o transporte de oxigênio através desse ferro. Agora, essa não é a única causa de anemia, na verdade existem várias. A anemia pode ser causada por doenças do trato gastrointestinal, ela pode ser causada por perda sanguínea, onde você está perdendo muita hemoglobina em pouquíssimo tempo. Ela pode ser causada por defeitos genéticos de malformação do DNA dentro da hemoglobina. Então, na verdade, existem várias causas. É claro que num país como o nosso, onde existe uma baixa de alimentação generalizada, uma baixa na qualidade da alimentação, é mais comum que exista a anemia ferropriva, é essa que tem a carência de ferro na alimentação. E quais são os sinais e sintomas que a anemia pode causar? Bom, na maioria das vezes a anemia ela é bem silenciosa, mas isso vai depender da intensidade de baixa de hemoglobina que você está tendo. Quanto mais baixa for a hemoglobina, maior a intensidade desses sinais e sintomas. Que basicamente, vamos raciocinar. Se a hemoglobina tem a função de levar o oxigênio do ar, dos pulmões, para o tecido e fazer com que ele realize suas funções diárias, gerando energia, se você tem baixa de hemoglobina, você tem baixa de oxigênio. Se você tem baixa de oxigênio, você tem baixa de energia. Então são sinais e sintomas relacionados com a baixa de energia. A pessoa vai ter dificuldade de realizar esforços, vai ficar cansada, ela vai ficar naturalmente tendo uma fraqueza, uma indisposição, o coração dela vai bater mais rápido, porque imagina aqui, se você tem pouco oxigênio circulando no seu sangue, você precisa aumentar a velocidade que o seu sangue está circulando para que esse oxigênio consiga circular de uma maneira mais rápida. Então o seu coração ele bate mais depressa. Então taquicardia é um dos sinais e sintomas que a pessoa pode sentir também. Esse esforço maior do coração pode levar a uma complicação se você já tem um problema cardíaco. Então imagine que você já tem uma insuficiência cardíaca e o seu coração precisa bater mais depressa. Isso vai levar a mais complicações. Então, no apanhado geral, a anemia é isso. Ela é uma baixa de hemoglobina ou uma baixa na função da hemoglobina que vai levar a uma difícil distribuição de oxigênio aos tecidos do corpo e aí desencadear todos esses sinais e sintomas que a gente falou agora. Se você se encaixou nesses sintomas ou você acha que alguém da sua família está passando por esse processo, procura um médico ou pede para ela procurar também, que ele vai saber indicar a melhor conduta e fazer você melhorar dessa condição. No episódio passado a gente falou que a glicose é muito importante para o nosso corpo e que ela é uma das principais responsáveis pela produção de energia. Você já parou para pensar o que é que a insulina tem a ver com isso tudo? Esse é o tema do nosso vídeo de amanhã. Se você gostou desse vídeo, lembra de deixar o seu like no final e compartilhar com alguém da sua família ou algum amigo seu que você acha que pode estar passando por isso ou que precisa entender um pouquinho melhor sobre a anemia.